Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, a nossa devocional, nosso tempo de pensar um pouco a respeito das coisas do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco do ciclo da vida, principalmente com respeito à fé. Irmãos, existem fases na caminhada cristã, onde nós estamos aqui para aprender, para viver e para ensinar. E tem horas que Deus nos coloca num determinado lugar com determinadas pessoas, mas tem momentos que Ele nos leva a experimentar outros lugares, a frequentar outros lugares, a conviver com outras pessoas, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, como missionário, ele ouvia claramente a voz do Espírito. A gente sabe que ele ficou 3 anos na igreja de Éfeso, junto com o pessoal ali, ensinando, anunciando a mensagem, com grande amor, com grande vontade. E chegou um tempo dele partir. E antes dele partir, ele reuniu os líderes que ele mesmo tinha formado e começou a deixar algumas orientações, que a gente vai ver em 2 partes. Hoje uma parte e no próximo programa outra. E aqui seria lições fundamentais para a nossa vida. De se a gente tiver que sair do lugar que a gente está, o que é que a gente deixou? Que tipo de pessoas ficaram marcadas pela nossa presença naquele lugar? Principalmente você que é líder, você que é um pastor. Se você for levado para algum lugar, quais as consequências da tua vida no lugar que você está? Ou irmão numa igreja, às vezes você está numa igreja e Deus te leva a frequentar outro lugar ou ter que mudar de cidade. Quais marcas que você deixou naquele lugar com respeito à fé? Paulo tinha consciência da sua missão e tinha consciência do que ele tinha que deixar ali. E para a gente entender, vamos ler primeiro. Abram lá sua Bíblia em Atos, capítulo 20, do versículo 17 em diante. Diz assim: Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho, ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o meu trabalho, que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anuncie a boa notícia da graça de Deus. Meus irmãos, nesse texto a gente aprende tanta coisa. Aprende que Paulo, ele sabia o que ele queria, porque ele escutava a voz do Espírito Santo de Deus. Interessante, ele sabia o tempo certo das coisas. Porque às vezes a gente tem um tempo de sair, de mudar, de deixar as pessoas crescerem. Porque se a gente faz tudo pelos outros, a gente não permite que eles cresçam. Então Paulo sabia que agora era o tempo dele sair daquela região e deixar aquele povo seguir o caminho, servindo ao Senhor. E ele tinha uma outra missão, um outro lugar para ir. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é que existe um tempo certo para mudar, para sair, para prestar o serviço ao Senhor.
talvez em outro lugar. Preste atenção nisso, principalmente você que é líder, porque às vezes a gente fica insistindo no lugar que o nosso tempo ali já deu. Tem que estar bem claro, ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando a gente insiste, a gente tema, quem sai prejudicado é a igreja do Senhor Jesus e a gente mesmo. Outro ponto que eu olho é que Paulo, ele era a convicção do que ele tinha que fazer. Ele estava ali exortando, ensinando, mostrando ao pessoal como viver a nova fé, como viver a nova vida. Irmãos, não é apenas frequentar um lugar e esperar o tempo passar. É ajudar os irmãos, é se ajudar a entender o plano de Deus, ao propósito de Deus. Essa é outra questão. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Tu sabe o que Deus quer que você faça? Você não está apenas nessa vida para passar por ela. Deus quer trabalhar através da tua vida. Deus quer transformar o mundo através da tua vida. Mas você tem que ter clareza do seu dom, do seu chamado e o tempo que Deus quer te usar no lugar que você está. Eu sei que é difícil às vezes sair, mudanças, mas faz parte. Faz parte do processo da fé. Faz parte de ser um verdadeiro cristão. E outro ponto que eu fico pensando, olhando esse texto, é o preço de servir a Deus. Como ele já falou em outros tempos, Paulo, em uma carta, viver para ele é Cristo, morrer é lucro. É isso que era a vida dele. Era uma completa entrega a essa causa. Mas, de novo, Paulo era um missionário, ele foi chamado exclusivamente para isso. Às vezes você acha que isso é para todos. Sim, nós todos somos chamados a ser um mensageiro da palavra de Deus. Mas muitos de nós temos filhos, famílias, casa, emprego. E esse emprego é o que mantém a obra de Deus. Então cuidado em achar que todos somos Paulo. Não. E nem todos somos Moisés e nem todos somos Jesus. Cada um de nós tem um papel fundamental naquilo que Deus colocou a gente para fazer. Então não saia abandonando tudo, largando tudo em nome da fé, sem ter uma certeza se é isso que Deus quer. Porque às vezes é mais você que quer isso do que Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que o seu emprego tem sustentado a obra missionária no mundo inteiro e de repente ele abandona para ser um missionário. Ele pode até ser um bom missionário, mas o que ele fazia antes ampliava a obra do Senhor de maneira exponencial. Era muito maior. Então, irmãos, primeiro, tenha convicção do teu chamado. Segundo, coloque em prática. E pense também, o tempo de Deus em determinado lugar, o tempo de Deus com determinadas pessoas no ensino, por exemplo. Tu está ensinando alguém. Vai chegar um tempo que essa pessoa precisa aprender a andar sozinha. E se você continuar carregando algumas pessoas, você vai atrapalhar. É igual a alegoria da borboleta e da lagarta, né? Vocês sabem, se a gente ajudar uma lagarta a sair do casulo, aquela borboleta não vai se tornar não vai conseguir voar. Ela precisa passar pelo processo completo ali, do sair do casulo, de se esforçar para aquilo. Às vezes a gente atrapalha o agir de Deus na vida de outras pessoas, querendo carregar aquelas pessoas com a gente. E às vezes Deus quer te tirar de cena, para que aquela pessoa aprenda a caminhar sozinha. Aquela igreja aprenda a importância de servir a Cristo. Pense nisso. Vai ter tempos que a gente vai ter que fazer escolhas. E vamos ter que ter mudanças. E mudanças são fundamentais para o nosso crescimento. Pense nisso. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar.
Meu irmão, eu queria te convidar a conhecer a nossa igreja, uma no Rio Tavares e outra em Forquilinhas. Venha conhecer, venha prestar um culto ao Senhor, venha conversar com a gente. Não é aquela mega igreja, a coisa mais linda do mundo, vamos dizer assim, mas é uma família que está tentando aprender a caminhar ao lado de Jesus. E de repente você está me ouvindo e não se encaixou em nenhuma família, nenhuma igreja. O pessoal diz que a nossa igreja é daqueles que não gostam de igreja. E é verdade. Porque às vezes a gente vê tantas coisas, na boa, que dá vontade de sair correndo, que a gente às vezes não sabe para onde ir. Então, irmão, só quero te convidar a conhecer um pouco, a adorar o Senhor, a bater um papo contigo. Porque as dúvidas são esclarecidas na comunhão, na conversa. Então, de repente, você está com a sua família, sem frequentar nenhum lugar. E na boa, isso é invenção do Senhor. A igreja não é uma invenção humana. Instituíram a igreja, fizeram uma instituição, tudo bem, funciona, precisa organizar o negócio. Mas a igreja é a grande família. E a igreja é formada de gente pecadora, pessoas que vão falhar, pessoas que vão pecar, pessoas que vão, às vezes, falar o que não deviam falar, e às vezes ofende. Quantas vezes me deu vontade de sair correndo, e olha que eu sou pastor. Mas eu sei que aquilo ali é uma invenção do Senhor. Ele criou a igreja, e a igreja somos nós. E nós precisamos uns dos outros. Então, se você está sem nenhum lugar para frequentar, de repente, vamos lá, vamos conversar. E você que quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, nós também temos um grupo de estudo bíblico, que acontece no Rio Tavares, toda terça-feira, a partir das 8 horas. E às 9 horas temos um curso de teologia, né? Se você quer crescer um pouco na fé e quer aprender um pouco mais da palavra, você que já estudou a palavra e quer se aprofundar, nos procure. Tá? E em Forquilinhas é segunda-feira também, a partir das 7, às 8 é o de teologia. É aberto para todo mundo. O valor do curso, R$20 por mês, apenas isso, para comprar as apostilas e para que outras pessoas possam estar sendo abençoadas. Amém? Então, irmão, se você quer receber essas mensagens, quer bater um papo, nós também trabalhamos com aconselhamento, agende um horário para a gente estar junto conversando. E se você quer receber estudo e crescer na fé, a melhor forma é procurar ajuda. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos permitiu esse encontro. Vamos orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, quero chegar diante de Ti, Senhor, para agradecer, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar as forças das trevas, Senhor. Que a gente não ignore esse fato, Pai, que a gente não ache que isso é da cabeça humana, porque a palavra fala o tempo todo que lutamos contra isso. E o nosso adversário anda ao derredor querendo derrubar, querendo nos afastar de Ti, Senhor. Liberta esse irmão que está me ouvindo agora, Pai. Dê a ele forças para estar procurando ajuda, Senhor. E levanta homens e mulheres, Senhor, para estar anunciando essa palavra de libertação, de transformação de vida, Pai. Peço por esse programa, agradeço àqueles que têm apoiado, Senhor. Levanta, Senhor, mais pessoas, Senhor, que possam contribuir com esse projeto, Senhor. É isso que eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.